Prezados alunos, o meu nome é Maurício Zan, serei o professor de análise real neste semestre. Vamos trabalhar conjuntos, funções, limites, continuidades e topologia na reta, além de outros tópicos relevantes. Então, um bom semestre a todos. Muito bem, então, por que estudar análise real? Vamos apresentar aqui uma introdução e uma ementa, algumas questões interessantes para discutir logo de início, como será a avaliação no semestre e referências bibliográficas que podem ser usadas. Muito bem, a análise, na verdade, é uma disciplina que vai servir para formalizar e provar com rigor resultados estudados no cálculo 1, desde conjuntos até continuidade e explorando um conceito novo de continuidade chamado continuidade uniforme. A análise, na verdade, estuda processos infinitos ou também de limites, como derivação e integração, muito embora essa parte não vai ser vista no curso, só numa análise 2, aí sim. A ementa do curso abrange números e conjuntos dos reais, suas propriedades topológicas e de conjuntos na reta. Teoria de limite, limite de função, sequências e propriedades, teorema de Bolzano-Weierstrass, também outro resultado importante, conceito de continuidade, continuidade uniforme e suas propriedades básicas. Muito bem, há algumas perguntas importantes que podemos fazer. Por exemplo, o conjunto N dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5 e não para mais, ele sempre é ilimitado superiormente? Surpreendam-se, a resposta é não. Pode acontecer que os naturais fiquem limitado superiormente, que ele tenha uma cota superior. Em que contexto e quando isso ocorre? Vamos ver neste curso, certo? É um dos objetivos. Outra pergunta. Os naturais é um subconjunto dos racionais. Bom, então, somos forçados a pensar, o conjunto dos números racionais, então, tem mais elementos que o conjunto dos números naturais? O que vocês acham? Parece que a resposta é afirmativa, mas não é. Outra pergunta. No mesmo contexto do anterior, um plano possui mais pontos que uma reta contido nele? Parece que a resposta é também afirmativa, mas vamos verificar que não. Outra pergunta. A interseção de conjuntos abertos dos reais resulta num conjunto aberto em R? Ou seja, eu tenho conjuntos que todos eles abertos. A união de todos eles fica aberta? Será que sempre fica? Essa é uma pergunta que nós queremos responder também. Outra pergunta. Qual seria o interior dos racionais em relação aos reais? E em relação aos racionais? Seria a mesma resposta? Certo? Isso nós também queremos responder ao longo do curso, lá na parte de topologia. Outra, o conjunto vazio, ele é aberto ou é fechado de R? É um conjunto fechado ou aberto? E os conjuntos reais, é aberto ou fechado em R? Outra pergunta, se tivermos uma sequência xn, da forma x1, x2, x3 e assim por diante, que é uma sequência de números reais, ou seja, uma lista infinita de números reais. Se todos eles estão dentro de um conjunto x nos reais, ou seja, xn pertence a x, um conjunto x contínuo nos reais para todo n natural, e que xn vai se aproximando de um número real a, será que, a gente diz isso que converge para a, será que esse a também está no conjunto x? A resposta é nem sempre, vai depender. Outra indagação interessante é, vocês conseguem imaginar uma função de R em R que é contínua em somente um ponto? Muito bem. Vamos falar agora em um outro exemplo interessante, funções que não são derivadas em nenhum ponto. Não é difícil imaginar uma função contínua que não seja derivável em um número finito de pontos, ou até mesmo um número infinito de pontos. Por exemplo, uma função que é dente de serra. Se vocês procurarem na Wikipédia, no Google, por exemplo, vocês vão identificar que é uma função dente de serra se alguém não conhece. E uma função que seja contínua, toda ela, mas não tem derivada em nenhum ponto. É possível imaginar? Weierstrass conseguiu provar que essa função, dada por essa soma infinita, soma com n de 1 infinito de a na potência n, cosseno de b na n, π, x, com aquelas condições ali, ela é contínua em todos os pontos, mas não tem derivada em nenhum ponto. E isso não é nada intuitivo, somente uma prova formal pode verificar isto. A avaliação vão ser feitas de 2 a 3 avaliações, eu acho que vão ser acabando sendo 2. E cada uma delas consiste de uma prova P, que vai ser resolvida em casa,
uma média que eu vou chamar de M1 de exercício que eu vou propor ao longo do semestre, né, e uma média M2 referente a provas orais que vão ser realizadas durante os atendimentos síncronos. Dessa forma, a nota N é dada por uma média com pesos, 6 vezes a nota da prova, mais 3 vezes a nota da média dos exercícios propostos e mais a média das provas orais, tudo dividido por 10. Se não tiver a prova oral, então vai ser 7 vezes P mais 3M sobre 10, tá? E a bibliografia que nós vamos usar é esta que está aparecendo na tela, além de outras referências que vocês possam ter acesso, que também são válidas e lícitas, vocês podem utilizar. Bom, então vamos começar com um estudo de conjuntos e funções. Propriamente, hoje, vamos ver conjuntos. Primeiramente, um conjunto não é definido. Nós vamos dar definição de conjunto, porque nosso curso vai ser intuitivo, certo? Não é o objetivo da análise. É apenas uma coleção de objetos, que vai obedecer uma dada regra ou não até. Normalmente, os conjuntos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Veja bem, normalmente, não sou obrigado a representar sempre por letras maiúsculas, certo? Por exemplo, o conjunto A, sendo A maiúsculo, o conjunto de todos os pontos de uma, por exemplo, circunferência, certo? Vou escrever aqui, ok? Muito bem. Já os elementos de um conjunto, né, são representados pelas respectivas letras minúsculas que definem o conjunto. Isso geralmente, certo? Então, pelas respectivas letras minúsculas, eu esqueci ali, mas eu botei ali em forma em vermelho, né? E também de forma geral. E para relacionar elemento com conjunto, nós usamos o símbolo de pertinência, certo? Que é o pertence, que é este aqui, o símbolo de pertinência, vou escrever aqui, pertence, certo? Isso caso o elemento esteja no conjunto. Se ele não estiver no conjunto, então a gente pega esse símbolo e risca, certo? Essa é a ideia. Quando o mesmo não estiver no conjunto, vou escrever aqui, nós riscamos esse símbolo de pertinência para dar esta informação. Ou seja, aí a gente lê não pertence, certo? Para dizer que o mesmo não pertence ao referido conjunto. Deixa eu escrever, então não pertence ao referido conjunto. Por exemplo, se eu tenho aqui um conjunto X, maiúsculo, né, é o conjunto das vogais do nosso alfabeto, ou seja, A, E, I, O, U, certo? Então, E pertence ao conjunto X, porque é uma vogal, U também pertence ao conjunto X, mas, por exemplo, S não pertence ao conjunto X, e X também não pertence ao conjunto X, porque não são vogais, ok? Uma maneira de expressar um conjunto X dizendo qual é a regra que vai decidir, vamos dizer assim, se um dado elemento está ou não dentro desse conjunto, se ele pertence ou não, em outras palavras. Então, por exemplo, só para ilustrar, se eu pegar X, o conjunto de todas as matrizes 2 por 2, digamos que cuja diagonal principal, né, seja não nula, certo? Não possua elementos nulos. Então, uma maneira de representar esse conjunto X seria escrevê-lo, né, da seguinte forma. Uma delas seria assim: X igual conjunto entre chaves de todas as matrizes A e J, 2 por 2, certo? Tal que o A11 e o A22 são diferentes de zero. Em outras palavras, AKK diferente de zero. Onde K é igual a 1 e 2. Eu só não escrevi, mas é isso, né? Certo? Por exemplo, a matriz E1, a I1 no caso, é a identidade. Ela está no conjunto X, porque a diagonal é 1, 1, é diferente de zero, todos os elementos. A outra matriz ali, 3, 0, menos 2 e 1, também está em X. Mas a matriz 2, menos 1, 4 e 0 não está no conjunto X, ó, porque nessa diagonal que eu marquei em verde, o elemento A22 dele é 0, certo? Nós vamos usar os símbolos clássicos para denotar, né, para representar os conjuntos numéricos conhecidos.
Ou seja, o conjunto n dos números naturais, que é 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, 0 não será natural no nosso curso, isso é importante mencionar, certo? Que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros pela letra Z, esse Z, reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, reticências e assim por diante. Isto para denotar, então, o conjunto dos números inteiros. E que para denotar o conjunto dos números racionais, que é os números da forma P sobre Q, onde P é inteiro e Q pertence aos naturais, certo? Para denotar, então, o conjunto dos números racionais. E todos estes três conjuntos nós já vamos assumir conhecidos, certo? Já estão considerados válidos no nosso curso. R para o conjunto dos números reais e I para o conjunto dos números irracionais. Estes nós não vamos assumir ainda. Para nós, esses dois ainda não existem, certo? Só existem esses que eu marquei aqui, ó, certo? Já vamos considerar, né, conhecidos, né? Ou seja, isso vem lá da aritmética. Na aritmética se constrói esses conjuntos dos naturais, dos inteiros, dos racionais, os axiomas de Peano lá dos naturais, tudo isso a gente já considera válido. E o conjunto dos números reais, que nós vamos provar que é um corpo ordenado e completo, que é um conceito forte, né, que vai ser um segundo capítulo do curso. Por enquanto a gente não existem para nós. Por enquanto, certo? Por enquanto eles ainda não existem, nem os reais e nem os irracionais. Certo? Essa é uma construção mais delicada que nós vamos fazer aqui. E o conjunto de todos os conjuntos que ocorrem em uma certa discussão ou em um certo contexto, nós chamamos de conjunto universo ou espaço fundamental. Eu vou usar a letra maiúscula E, alguns usam U, certo? Mas eu vou usar E porque o meu U é feio de escrever, tá? Só por essa razão. Então ele é chamado de conjunto universo ou espaço fundamental E de espaço mesmo, certo? Então só para não ter aquela coisa assim, seja X um conjunto que tem peras e números inteiros. Espera aí, não são objetos no mesmo contexto. Não tem sentido um conjunto assim. O conjunto vazio é um conjunto importante, é um conjunto que não possui elemento algum, e ele é representado por vazio dessa forma, ou abre e fecha a chave sem nada dentro. Por exemplo, posso representar um conjunto de todos os n naturais, tais que n é diferente de n. Ou seja, todos os números naturais são diferentes de si mesmo. Quantos são? Não tem, então é vazio. Uma observação que é importante observar aqui, não podemos confundir os símbolos vazio e vazio entre chaves. Porque o vazio é o conjunto vazio de fato. E o vazio entre chaves é um conjunto que tem um elemento dentro dele. O conjunto vazio. Um conjunto cujos elementos são conjuntos e só tem um elemento ali dentro, que é o conjunto vazio. Certo? Então, são objetos diferentes, né? Não podemos confundir essas notações. Para relacionar, então, conjuntos, né, um conjunto com outro, nós usamos o símbolo de contenção, ou de inclusão, também é chamado, conforme a definição que nós vamos apresentar aqui. Então, definição, sejam, então, A e B, dois conjuntos em um universo E, um espaço fundamental E, certo? Ou universo mesmo. Nós dizemos que A é subconjunto de B, ou A está contido em B, é um sinônimo, certo? Ou que A, vou escrever aqui, é subconjunto de B, né? E nós escrevemos A com aquele símbolo de contenção ali em cima, A contido em B, C e somente C, isso por definição, todo elemento de A for também elemento de B. Então aí A está dentro de B, né? Por assim dizer. Mais precisamente, nós temos que A está contido em B, C e somente C, isso por definição. Se X pertence a A, então implica que X pertence a B. Para todo X que esteja em A, ele está em B. Então, e para dizer que A não está contido, como é que nós fazemos para mostrar que A não é subconjunto de B? Para isto, basta exibir um elemento de A que não esteja em B, certo? Basta exibir, né, um elemento de A que não seja, né, que não esteja no conjunto B. Ou seja, de forma mais precisa, A não está contido em B, veja, a negação da contenção é não contido, é o símbolo riscado, como a mesma ideia da pertinência. Né? Se somente C, existir um x0 em A, tal que x0 não está em B, não pertence a B. Certo? Uma proposição importante
é que o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Ou seja, dado um conjunto qualquer, o vazio sempre é um subconjunto desse conjunto. A demonstração é feita por absurdo. Então, seja A um conjunto qualquer, num universo, num universo E, num espaço fundamental E. Então, por absurdo, suponha que o vazio não seja subconjunto de A. Eu quero provar que é, né? Então vamos supor que não. Bom, então tem que valer aquela condição ali. Existe um x0 em A que não esteja em B. No caso, o meu A é vazio. Então existe um x0 no vazio, tal que x0 não está no conjunto A. Só que x0 pertencer a um vazio não tem sentido, certo? Isso é um absurdo. Por quê? Porque isso aí contradiz, né, invalida o conceito que a gente apresentou de conjunto vazio, certo? Então, pronto, está aí o absurdo, aí está a contradição. Portanto, é falso que o vazio não esteja contido em A, ou seja, vazio é subconjunto de A, de fato, para qualquer que seja A, um conjunto no espaço fundamental E, certo? Um outro resultado interessante, eu não vou escrever aqui, mas o conjunto vazio é único, certo? Não existem dois conjuntos vazios, é único em qualquer conjunto. Dois conjuntos A e B em um universo E, uma definição, eles são iguais se e somente se todo elemento de A for elemento de B e reciprocamente, todo elemento de B for elemento de A, certo? E a igualdade, símbolo de igual mesmo, A igual a B, certo? Vou escrever da seguinte forma. Deixa eu terminar a frase aqui. Então, mais precisamente, nós temos que o conjunto A é igual ao conjunto B, 6 somente 6 por definição. A está contido em B e B está contido em A, porque aí todo elemento de A é elemento de B, pela primeira contenção, e pela segunda contenção, todo elemento de B é elemento de A. Uma proposição, se A, B e C são conjuntos em um universo E, então valem as seguintes propriedades. 3 propriedades básicas e importantes. A primeira propriedade é a reflexividade, certo? Então, para contenção, temos as seguintes propriedades. A é subconjunto de A. A está contido em A, ou seja, essa é a reflexividade. Segunda condição, se A está contido em B e B está contido em A, então segue que A igual a B, certo? Isto se chama antissimetria. Terceira é a transitividade. Se A está dentro de B e B está dentro de C, então A tem que estar dentro de C. Essa é a transitividade da contenção ou inclusão. A demonstração é simples. Vejamos a primeira. Mas antes disso, vamos colocar aqui. Sejam A, B e C conjuntos em um espaço fundamental ou universo E. Certo? Bom, então vamos provar o item I. É simples. A está contido em A, é o que eu quero mostrar. De fato, vamos mostrar isto. Dado um x qualquer pertencente a A, um elemento, então, por repetição, segue que x pertence a A. Bom, então, supondo que x pertence a A, eu tenho que concluo que x pertence a A. Né? Logo, segue a reflexividade, porque esse x é arbitrário, né? Então, pela arbitrariedade. E se o A fosse vazio? Bom, o vazio é subconjunto do vazio, de qualquer vazio, né? Se o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, em particular de si mesmo. Então, pronto. Segundo, era a antissimetria, certo? Vamos relembrar aqui o que dizia nessa propriedade. Na verdade, não precisa, né? Ela segue imediatamente da definição de igualdade de conjuntos que foi dada acima, certo? Eu vou escrever aqui. Então, segue imediatamente da definição de igualdade de conjuntos. Então, não precisamos fazer nada ali. E então, vamos para a terceira, transitividade. Quero mostrar o quê? Que se A é subconjunto de B e B é subconjunto de C, então A é subconjunto do C. É isso que nós vamos mostrar. Então, sejam A, B e C, né, conjuntos no universo E, né, tais que A seja subconjunto de B e B subconjunto de C. Bom, então vamos transitar a contenção. Como A está contido em B, segue que, dado um x pertencente a A, implica que x pertence a B, pela definição de contenção ou inclusão, sinônimo, né? Mas, como B também é subconjunto de C,
Como x pertence a B, que eu concluí acima, segue então pela segunda contenção que x pertence a C. Ou seja, de x pertencente a A implicou em x pertencer a B, a C, desculpem. Bom, e pela arbitrariedade, né, como esse x é qualquer, né, a arbitrariedade da escolha desse x, concluímos então que A é um subconjunto de C, está contido em C. E isso conclui a prova dessa proposição. Bom, é interessante relembrar também o conceito do diagrama de Venn. O que é um diagrama de Venn? Na verdade, são figuras fechadas, certo? Que são utilizadas para representar conjuntos, certo? De uma maneira, vamos dizer assim, geométrica, vou pôr em aspas isto. Onde os elementos que ficam no interior da figura que representa o conjunto representam elementos que pertencem ao conjunto. E elementos que vão ficar fora dessa figura, então não pertencem ao conjunto. Pronto, apenas isto. Certo? Podemos fazer até uma ilustração depois. Certo? Só deixa eu terminar a frase aqui. Certo? E elementos, então, fora da figura, né, da ilustração, não. Então, também vai servir para indicar contenções de conjuntos, né? Um conjunto A está contido em B, então o desenho do A vai ter que ficar dentro do desenho do B. Aqui então, normalmente nós representamos por um retângulo maior para representar o universo inteiro, ou o espaço fundamental E, certo? Daí nós colocamos aqui, vou colocar um conjunto, um diagrama fechado aqui, B, digamos que esse seja o conjunto B, e o conjunto A é este, está aqui dentro, então já sei que A está contido em B, já sai de... né? Vou chamar esse elemento de A, aqui vou destacar um elemento B, e vou destacar um elemento C, ali em laranja, eu destaquei. Certo? Então, observamos que, geometricamente, A minúsculo pertence ao conjunto A. E A está contido em A. Ou melhor, desculpa, A pertence a A, que está contido em B. Então, A pertence a B. Bzinho está em B, e o Bzinho não está em A, e o Czinho não está em B. Geometricamente, a gente enxerga isto. Certo? Também temos, né, como eu já comentei, que A é subconjunto de B. A está contido em B, pela ilustração em diagrama de Venn acima. Bom, seja uma definição X um conjunto qualquer, certo? Em um universo E, ou espaço fundamental E, certo? Vamos definir aqui o conjunto das partes, né, do conjunto X, que eu vou chamar P de X. E denotamos então por P de X, um P estilizado, P de X. Que é nada mais nada menos que o conjunto de todos os subconjuntos que eu posso formar com os elementos de A. Então são todos os subconjuntos de A. Então P de X é o conjunto de todos os A's no universo E, tal que A é subconjunto de X. A esteja contido em X, certo? Esse é o conceito. Em palavras, P de X é o conjunto de todos os subconjuntos, né, do conjunto X, certo? Do universo E. Também é interessante e importante observar da definição, segue imediatamente, que, bom, se A pertence a P de X, isso equivale a dizer que A está contido em X, é subconjunto de X. E uma observação também que nós fazemos é que P de X está sempre bem definido. Como assim bem definido? Como é um conjunto, para ele estar bem definido, ele tem que ser não vazio, ou seja, ele nunca é vazio. Por quê? Porque, primeiramente, sempre vale que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, pela proposição que provamos, e que por reflexividade que x é subconjunto de x. Bom, por esses dois resultados que nós já sabemos, então o vazio pertence a P de x e x pertence a P de x. Em outras palavras, o conjunto das partes de x sempre possui pelo menos dois elementos, o vazio e ele todo, certo? Então ele sempre tem pelo menos dois elementos. Bom, um exemplo. Para ilustrar, se eu pegar o conjunto x, 1, 2, 3, tem três elementos. Neste caso, nós teremos o quê? P de x das partes é o conjunto formado. O primeiro é o vazio, depois só com um elemento, só o 1, só o 2, conjunto só 3, só pelo 3, pelo 1 e pelo 2, pelo 1 e pelo 3 e pelo 2 e pelo 3. E depois por todos eles, pelo 1, pelo 2 e pelo 3, ou seja, todo o conjunto x. Quantos elementos nós temos aqui? No P de x temos 8 elementos. E o conjunto x tem 3. Então, uma proposição, seja x um conjunto finito, certo? Com n elementos, certo? Então,
Isto é, a quantidade, vou usar assim, dos elementos de x é n. Então, a quantidade de elementos do conjunto P de x, das partes de subconjuntos, é 2 elevado a n. A demonstração eu vou deixar para vocês fazerem. Deem uma pensada. O interessante é que isso também vale no caso infinito, só que aí nós precisamos falar de cardinalidade, isso é mais adiante, certo? E também existem algumas propriedades interessantes relacionando com operações, mas para isso nós precisamos definir operações com conjuntos, tais como união e interseção, certo? Então é o que nós faremos agora, definir essas operações, certo? Mas só friso aqui que tem algumas propriedades, que eu vou deixar em lista de exercícios para vocês, tá? Não sei se na primeira, mas vai estar numa lista. Então, definição. Sejam A e B conjuntos em um universo E. Vamos definir a união. Definimos, então, a união entre esses dois conjuntos, entre A e B, e denotamos isto por AUB, A unido com B, o conjunto dos elementos de E, certo? Que pertence a pelo menos um dos dois, pelo menos a A ou a B. Se está nos dois não tem problema, ótimo, mas tem que estar em pelo menos um deles, certo? Um dos dois conjuntos. Simbolicamente, né, ou seja, de uma forma mais precisa, a união B é o conjunto de todos os x no universo E, tais que x pertence a A ou x pertence a B. Esse conectivo ou, que nem o ou lá da lógica, certo? Então, aqui nesse retângulo é o universo E. Digamos que este diagrama advém aqui o A, esse aqui é o conjunto B, certo? A união entre eles eu vou riscar aqui em verde, é tudo, certo? Porque são elementos que estão ou em A ou em B, e podendo estar em ambos, não tem problema. Então, a união B está sombreado, ou achurado, ou riscado, tudo sinônimo, certo? Para mostrar, então, como é que eu mostro que um dado elemento x0 não está na união? Para ele não estar na união, ele não pode estar em nenhum deles, porque se ele estiver em pelo menos um deles, ele já está na união. E como é que nós escrevemos isto? Certo? É preciso então mostrar que ele não está em ambos os conjuntos para não estar na união. Ou seja, x0 não pertence à união B, C e somente C. x0 não pertencerá a A e. Aí eu tenho que usar o conectivo E. x0 não pertence a B. Certo? Uma proposição. Sejam A e B conjuntos em um universo E. Certo? Então, valem as seguintes propriedades. A é subconjunto de A unido com B e B é subconjunto de A unido com B também. Eu vou provar apenas a primeira contenção, porque a outra é igual, é análogo, certo? Então faremos a prova da primeira contenção e a outra é análoga, né? Porque é só trocar a letra A por B e B por A, certo? Então, por absurdo, vou supor que seja falsa essa contenção, se A não está contido em A união B. Bom, se ele não está contido, então existe um elemento em A que não está na união, certo? Então existe um x0 em A, tal que x0 não está em A união B. Mas se ele não está na união, então ele não pode estar em ambos, como a gente observou acima. Ele não está nem em A e x0 não está nem em B. Se ele não está em A e não está em B, em particular, ele não está em A, certo? Então, mas ele está em A, pelo, né, visto acima. Ele está em A e não está em A. Isso é um absurdo. Como é que ele pode estar e não estar ao mesmo tempo? Certo? Portanto, é falso dizer que não está contido. Ou seja, A está contido em A união B. Uma definição. Vamos definir agora a interseção de conjuntos. Então, chama-se interseção entre dois conjuntos de um universo E, né? A e B em E. E escrevemos a interseção B dessa forma. Ao conjunto dos elementos que são comuns a A e a B, ou seja, os elementos têm que estar em ambos os conjuntos, certo? É dos elementos que são comuns, certo? Mais precisamente, a interseção B é o conjunto de todos os x no universo E, tais que x pertence a A e x pertence a B, é o E da lógica. Note que, então, para um elemento não pertencer à interseção, é suficiente o quê? Que ele não pertença a um deles, certo? Então, basta então ele não pertencer a pelo menos um dos dois conjuntos. Daí ele já não vai estar na interseção. Certo? Ou seja, x0 não pertence à interseção B, desculpem. C somente se x0 não pertence a A ou x0 não pertence a B. Certo? Aqui só um diagrama advém para ilustrar a interseção. O universo E.
o conjunto A, digamos, seja este, e o conjunto B, este aqui. A interseção é esta parte que eu estou sombreando ou achurando. A interseção B, o que é dos elementos que são comuns a A e a B. E uma proposição, se A e B são conjuntos em um universo E, então a interseção B é um subconjunto do A. E a interseção B é subconjunto do B também. A demonstração vou deixar para vocês como exercício, é bem simples, certo? Uma proposição que vai envolver a união e interseção, eu pegar os conjuntos A, B, C, M e N, conjuntos no universo E. Valem então as seguintes propriedades. Vou elencar. A união de A com ele mesmo é A. A interseção de A com ele mesmo é A. Segundo, A unido com vazio dá A. E A interseção com vazio é vazia. C. A unido com B é a mesma coisa que B unido com A. E A interseção com B também é B interseção com A. Isso é a comutatividade da união e a outra da interseção. Item D. A associatividade. A unido com B unido com C é A unido com B e depois unido com C. E a mesma coisa para a interseção. A interseção com os dois outros é os dois primeiros com o terceiro, essa associatividade. Item E. Se A for um subconjunto de M e B um subconjunto de N, então a contenção da união, né, se estabelece e da interseção também, ou seja, A unido com M é um subconjunto de B unido com N e a mesma coisa para a interseção. E o item F, a distributividade. A interseção com B unido com C é A interseção com B unido à interseção com C e a união também para a interseção. A unido com B interseção C é A unido com B, interseção A unido com C. Essas são as distributividades. Eu não vou provar todas essas propriedades, obviamente. No meu material em PDF, algumas outras estão. Eu vou fazer apenas a prova do primeiro item do item F. Ou seja, as demais eu vou deixar como exercício para vocês. Certo? Então, vamos lá. A interseção com B unido com C é igual a A interseção B unido com A interseção C. Para provar essa igualdade de conjuntos, tem que provar duas afirmações, uma contenção num sentido e a outra depois. A primeira, que A interseção B unido com C é subconjunto de A interseção B unido com a interseção C. Por absurdo, suponha que isso seja falso, que essa contenção não seja verdadeira. Então, tem um elemento no primeiro conjunto, ou seja, um x0 que está em A interseção B unido com C, tal que x0 não pertence ao segundo, A interseção B unido com a interseção C. Mas, se x0 pertence a A interseção B unido com C, então x0 pertence a A e, devido à interseção, quebrando a interseção, x0 pertence a B unido com C. Então, x0 está em A e, além disso, ele está em B ou em C. Em A e B ou A e C, ou seja, x0 está em A interseção B ou x0 está em A interseção C. Observando né, o asterisco, né, e daí então vale a afirmação 1. E pela afirmação 2 a contenção no outro sentido, que A interseção B unido com A interseção C é um subconjunto de A interseção B unido com C. De fato, se eu pegar um elemento x0 que está no primeiro, A interseção B unido com A interseção C, vamos mostrar que esse x0 está no segundo, A interseção B unido com C. Vejamos. Como x0, então, pertence a A interseção B unido com a interseção C, então ou ele está quebrando essa união, ou ele está no primeiro, ou ele está no segundo. Estou escrevendo aqui. Vamos examinar cada um deles. Então, se o x0 tiver em A interseção B, bom, então x0 pertence a A e x0 pertence a B. E B é um subconjunto de B unido com C. Certo? Então x0 pertence a A interseção B unido com C. Agora, se x0 está no segundo, em A interseção C, então ele está em A e ele está em C. Certo? Pertence a C. E C é um subconjunto de B unido com C. Certo? Então, x0 pertence a A interseção B unido com C. Veja que essas contenções que eu construí foi conforme o resultado anterior. Em ambos os casos, segue que x0 pertence a A interseção B unido com C. Olha ali, ó. Tenho aqui, cheguei aqui, que é o que eu queria. Certo? Então, concluímos que é verdadeira a contenção segunda, que está na afirmação 2. Ou seja, se x0 está em A interseção B unido com A interseção C, então x0... Desculpa, B interseção C, né?
está em A, interseção B unido com C. E pela arbitrariedade da escolha desse x0, como ele é qualquer dentro, né, segue que vale a afirmação 2. E pela afirmação 1, que é uma contenção num sentido, e a afirmação 2, que é do outro sentido, segue a igualdade dos conjuntos desejada. E com isso concluímos o teorema. No caso, eu chamei de proposição, né? Ou seja, concluímos que A interseção B unido com C é A interseção B unido com A interseção C. Vale essa distributividade da interseção em relação à união. Uma definição. Se eu pegar A e B, sejam então A e B conjuntos não vazios, né, em um espaço fundamental ou universo E, nós vamos definir a diferença entre A e B e vamos escrever A menos B, ou a gente lê A diferença B, ou A assim, certo? Por A diferença B é o conjunto de todos os elementos em E, tais que o elemento X está em A e ele não está em B, ou seja, são todos os elementos que estão em A, exceto em B. Então, se tem elementos em comum, tem que tirar. Ali está o universo, no diagrama de Venn, naquele retângulo, aqui, digamos, é o conjunto A, e digamos que o conjunto B é esta parte. Então, A menos B é esta parte que eu estou marcando em verde. Pega só um pedaço do A. Este é A diferença B, ou A menos B. Isto é, A menos B é o conjunto dos elementos, então, que pertencem, né, que estão em A e que não estão em B, ou seja, eles estão exclusivamente em A, certo? E exclusivamente em B, certo? Observação, óbvio que A menos B é diferente de B menos A. Deixo vocês verificarem, certo? Quando B for um subconjunto de A, estiver contido em A, a diferença entre A e B, ela se chama complementar de B em relação a A, certo? Em relação a A. E nós escrevemos da seguinte forma, escrevemos assim, complementar de B em relação a A, que é o A menos B, já que B está dentro do A. E quando o A for o universo inteiro, nós temos o seguinte conceito, certo? A seguinte definição. Nós definimos o que é o complementar do conjunto, certo? Então, seja B um conjunto qualquer em universo E, certo? Nós vamos definir então o conjunto B complementado, o B complementar. O complementar de B, e vamos escrever por B com, né, um C em cima para dizer que é complementado, como o conjunto dos elementos que estão fora de B no universo. Ou seja, todos os elementos do universo E que ficam fora de B, certo? Ou seja, B complementar, complementar de B em relação a E, que é E menos B, é o universo inteiro menos B, ou seja, são todos os elementos em E, tais que X não estão, esses elementos não estão em B. Vou pegar aqui um diagrama de Venn de novo, o universo E, esse retângulo, o espaço fundamental, digamos que esse seja o conjunto B, o B complementar o que está fora dele, é todo o resto do universo que eu estou riscando em verde ali, certo? Fora de B. Então, segue direto da definição que se x pertencer a B complementar, equivale a dizer que x não pertence a B. Certo? Só olhar ali em cima que eu escrevi na definição. E uma proposição importante, sejam A e B dois conjuntos em um universo E, então a propriedade de complementação, né, complementar, goza das seguintes propriedades. Então, valem as propriedades seguintes. Primeira propriedade, item A. A unido com o complementar de A é o universo inteiro. E A interseção com o complementar de A é vazia. O complementar do complementar de um conjunto é ele próprio. Isso é uma idempotência do complementar, certo? O complementar é como se fosse uma dupla negação, uma negação, né? Aí o complementar do complementar é dupla. Se A está contido em B, então o complementar do B está contido no complementar do A. Leis que são chamadas, né, de De Morgan. O complementar da união é a interseção dos complementares. E o complementar da interseção é a união dos complementares. São as duas leis de De Morgan, certo? O A é vazio, sei somente se o seu complementar é o universo todo. Eu não vou provar todas essas demonstrações, eu vou fazer apenas aqui, por exemplo, o item A. Mostremos que
o A unido com o seu complementar é o universo inteiro. Primeiramente, o A unido com o seu complementar é um conjunto, e ele é um conjunto dentro do universo, então essa contenção é óbvia, ele é trivial, né, por construção, né, pela definição de espaço fundamental, né. Então basta mostrar a outra contenção, que o universo está contido num conjunto, que é unido com A complementar. Isso é uma coisa forte. Como é que eu vou dizer que o universo está contido em alguma coisa? Então, como é muito forte, eu vou pensar por absurdo. Se for falso, se E não está contido em A unido com A complementar, então tem um elemento no universo, no primeiro, tal que não está no segundo, tal que ele não pertence a A unido com A complementar. Bom, então, se ele não pertence, o x0 não está nessa união, então ele não está em nenhum dos dois. Porque senão estaria na união. Então o x0 não pertence a A e não pertence ao A complementar. Mas se x0 não pertencer ao A complementar, equivale a dizer que x0 pertence a A. Então ele pertence a A e não pertence a A ao mesmo tempo. Isso é um absurdo. Ou seja, x0 está em A e também não está. Absurdo. Então significa que realmente E é um subconjunto de A em interseção com A complementar. E portanto, né, conseguimos as duas contenções. Vale que A unido com A complementar é o universo inteiro, certo? Vamos fazer aqui o B, mostrar a idempotência da contenção. E né, isso pode ser feito as duas contenções, como é uma igualdade, tem que provar uma contenção e a outra. As duas podem ser feitas simultaneamente nesse caso, às vezes é possível, certo? Como? Da seguinte forma, primeiramente, se x pertence a A, isso equivale a dizer que x não está em A complementar. Se ele não está em A complementar, isso equivale a dizer que ele pertence ao complementar desse conjunto. E pronto. Certo? Agora o item C. Se A está contido em B, então B complementar está contido em A complementar. Então, de fato, suponha que A está contido em B. Vamos mostrar que o B complementar é subconjunto do A complementar. Então, dado um x0 pertencente a B complementar, eu tenho que mostrar que ele está no A complementar. Então, vamos ver. Então, x0 não pertence a B. Como A está contido em B, e x0 não pertence a B, segue que ele não pode estar em A também, certo? Ou seja, x0 pertence a A complementar, se ele não está em A complementar. Então, B complementar é subconjunto de A complementar. Agora o recíproco. Suponha que B complementar é subconjunto de A complementar. Bom, vamos mostrar então que A está contido em B, subconjunto de B. Bom, por absurdo, suponha que não. Suponha que A não esteja contido em B. Então, existe um x0 em A tal que x0 não pertence a B. Mas, se x0 não pertence a B, então ele pertence a B complementar. Bom, mas B complementar é subconjunto de A complementar, certo? Então, disso segue que x0 pertence ao A complementar. Ou seja, nós temos que x0 não pertence a A, porque ele está no complementar de A. Mas nós temos que x0 pertence a A, olha que eu risquei aqui. Certo? Então nós temos um absurdo, ele está e não está em A ao mesmo tempo. Portanto, vale a contenção que A está contida em B. Pronto. Agora, o outro item, vamos mostrar que A unido com B complementado ou seja, o complementar da união é a união dos é a interseção dos complementares. Eu escrevi mal ali, tá? Lei de De Morgan. Isso pode ser feito simultaneamente. Se x0 pertence a o complementar de A união B, então x0 não pertence à união B. Então x0 não está em A e não está em B, para ele não estar na união, certo? Então ele está no complementar do A e está no complementar do B. Bom, então ele está na interseção desses dois, ele está em A interseção B, né, complementar, certo? E a volta é só olhar do fim para o início, vai dando as implicações no outro sentido, ó. Vocês podem ir observando aqui. Então, se x0 não está nessa união, então ele está no complementar dela. Pronto. Ok? E aí prova essa primeira lei de De Morgan. Ok? Muito bem. E o item E fica como exercício para vocês, certo? Vou deixar para vocês se divertirem também um pouco. Ele é bem interessante. Tentem fazer, certo? Não é uma coisa horrível, mas é interessante. Uma proposição, sejam A e B dois conjuntos em um universo E, num espaço fundamental E, então A menos B é A interseção com B complementar. E a demonstração é simples.
Primeira afirmação, como é uma igualdade, tem que provar duas contenções, que A menos B é subconjunto de A interseção B complementar. De fato, dado um x0 em A menos B, então x0 pertence a A e x0 não pertence a B, certo? Pela definição de diferença. Ou seja, x0 pertence a A e se x0 não está em B, então ele está em B complementar. Ou seja, ele está nesses dois. Então ele está em A interseção com B complementar. Isso prova a primeira contenção. Vamos à segunda, vamos ver se eu consigo fazer no finalzinho aqui. Logo vale a afirmação 1. Vamos provar a afirmação 2, a contenção contrária. A interseção B complementar é um subconjunto de A menos B. Então, dado um x0 pertencente a A interseção B complementar, então nós temos que x0 pertence a A e x0 pertence a B complementar. Isto é, x0 pertence a A e x0 não pertence a B, óbvio, certo? Então, x0 pertence a A menos B e fim de conversa. Certo? Né? Então, vale a afirmação 2. Por essas duas afirmações, que um está contido no outro, e vamos brincar assim, o outro está contido no um, segue a igualdade desejada. Vamos observar que o estudo de conjuntos em análise real não é axiomático, certo? O nosso estudo, ele segue a teoria ingênua dos conjuntos, que foi desenvolvida no final do século XIX por George Cantor e também por Richard Dedekind. Tem uma ilustração deles aí, uma fotografia extraída do Wikimedia Commons, ou seja, da Wikipédia, certo? Um estudo axiomático, em geral, seria feito em algum curso de teoria dos conjuntos. Esse tipo de curso nós não temos. A teoria ingênua dos conjuntos permitiu que os matemáticos trabalhassem de uma forma consistente com conjuntos infinitos e também confortável, por assim dizer. E isto causou muitos ataques a Cantor de alguns matemáticos que não aceitavam as suas ideias, tais como, por exemplo, Leopold Kronecker, que, sendo este o chefe de uma revista matemática, ele evitava ao máximo as publicações das descobertas de Cantor. Falaremos mais a respeito de Cantor futuramente. Na teoria ingênua dos conjuntos, existem alguns paradoxos, tais como o paradoxo de Russell, que foi descoberto por Bertrand Russell em 1901. E devido a esse paradoxo, vários sistemas axiomáticos foram desenvolvidos no início do século XX, tais como o axioma de Zermelo-Fraenkel, junto com esse axioma, o axioma da escolha. Apenas como curiosidade, enunciamos aqui o paradoxo de Russell. Seja M o conjunto de todos os conjuntos que não possuem a si próprio como elementos. Ou seja, M é o conjunto de todos os elementos A, todos os conjuntos A, tal que A não pertence a A. Segundo a teoria de Cantor, a teoria ingênua, esse conjunto está bem definido. No entanto, se nós perguntarmos M pertence a M, apenas para ilustrar, aqui um paradoxo é uma afirmação que supostamente é verdadeira, mas ela contradiz alguma coisa lógica, como por exemplo ali uma coisa se enchendo a si mesma num processo infinito. Isso não é possível, ok? Bom, então, se for verdade, vamos à resolução. Se sim, ou seja, se M realmente pertence a M, então pela definição do conjunto M, segue que M não pertence a M. Isso é um absurdo. Bom, então deve ser que M não pertence a M. Mas neste caso, pela definição do conjunto M, segue que M pertence a M, que também é um absurdo. Ou seja, nós chegamos num paradoxo. Ambas as possibilidades geram uma contradição.